Fala pessoal, professor Daniel novamente com vocês e nesse módulo nós iremos resolver questões da banca Sesgran Hill sobre o emprego das classes de palavras em si, ok? Então são 10 classes de palavras, nós temos lá substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. São 10 classes de palavras. Eu já falei para vocês no vídeo de introdução que a classe mais abundante, a mais cobrada por esta banca especificamente, é a classe das conjunções. Então vale muito a pena você estudar a classe das conjunções. Vale a pena também você conhecer outras classes, claro, ao longo do exercício a gente vai conhecer outras classes, mas a classe das conjunções, emprego das conjunções, é a mais cobrada em questões desta banca. Tranquilos? Sem mais demoras, nós vamos direto para as questões. Lembrando que, como nós vamos resolver questões sobre o mesmo assunto, eu comecei com as questões de 2023 para trás, tá? Então nós vamos regredindo. Não se preocupe, porque o acordo ortográfico não modificou essas regras que nós vamos ver nessas questões, nesses blocos, tá joia? Então vamos lá para a questão. Joga na tela, por favor. Cadê? Temos lá. Para a gente começar, a primeira questão, prova do Banco do Brasil, agente de tecnologia, e a questão diz o seguinte: no trecho, os empreendimentos sociais analisam seu desempenho. A palavra destacada se refere a. Então, olha só que bacana. A palavra destacada aqui é o pronome possessivo seu. Nós estamos diante do pronome possessivo seu. Gente, pronome possessivo indica posse, tá? Então você tem a coisa possuída e o seu possuidor. A banca cobrou o seguinte, ó, a palavra destacada se refere a, ou seja, com quem ela faz relação. Esse pronome possessivo indica posse de quem? Aqui, claro, para evitar colocar um texto maior para vocês, eu coloquei somente esse fragmento, ó. Os empreendimentos sociais analisam seu desempenho. Quem é que analisa o seu desempenho? Os empreendimentos sociais. Então, esse seu retoma empreendimentos sociais. E empreendimentos sociais aqui é o sujeito, né? O sujeito da oração. Agora, olha só. E é o termo possuidor. Muita gente tem dificuldade com o emprego dos pronomes possessivos porque fala, peraí, professor, mas empreendimentos sociais está no plural e seu está no singular. Na verdade, tem gente que tem essa dúvida. Pessoal, essa relação de pertencimento, esse pronome possessivo, ele concorda não é com o possuidor, mas sim com a coisa possuída. Então, qual é a coisa possuída? Desempenho. Analisam seu o quê? Desempenho. E desempenho está no singular. É um masculino, seu, não é sua, e singular, masculino singular. Então, seu indica posse dos empreendimentos sociais possuidor, desempenho, posse. Ele vai concordar com desempenho. Cuidado com isso daqui. A banca foi boazinha, porque se ela fosse uma banca má ou o examinador tivesse o coração um pouquinho mais peludo, ele colocaria aqui, ó, em alguma alternativa a palavra desempenho. E eu tenho certeza que muita gente iria errar essa questão, tá? Então, gabarito aqui empreendimentos sociais, cuidado. Se tivesse aqui desempenho, algumas pessoas iriam errar. Lembre-se, pronomes possessivos indicam posse, vão ligar um termo possuidor ao termo possuído e ele concorda em gênero e número com a coisa possuída e não com o seu possuidor. Tá joia? Tranquilo? Questão bacana, gabaritamos a primeira questão. Simples de resolver, acredito que você deve ter feito uma revisão aí, mas nós vamos para a segunda questão, vamos ver o que, que tem pela frente. Vamos que vamos. Vamos lá, próxima questão na tela. Cadê? Tá lá. A questão número 2 foi uma questão que caiu também quentinha, a questão de 2023, prova Banrisul para o cargo de escriturário. E aí diz assim, no texto, a circunstância apresentada pela palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em. Olha só que bacana, gente. Aqui nós temos um termo em destaque e aqui ele vai trazer a circunstância. Toda vez, dica, deixa eu sair daqui, ó. Isso, fica melhor. Dica,
toda vez que você ouvir a palavra circunstância, leu a palavra circunstância, você vai lembrar de advérbios. 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 Nem sempre serão advérbios. Podem ser adjuntos adverbiais, podem ser orações adverbiais, mas lembre-se dos advérbios, porque quem indica circunstâncias são os advérbios. Locuções adverbiais, tudo bem? Você vai lembrar de advérbios. E aí, olha só que bacana. Vocês estão vendo que tudo aqui, ó, que está sublinhado, ó, funciona como advérbios? Ó, advérbio, palavras terminadas em mente, né? São advérbios. Mente é um sufixo adverbial. E ele vai trazer aqui, ó, no final de cada frase, o seu possível significado, a sua possível circunstância, para você marcar a alternativa correta. Então, nós vamos analisar uma por uma e vamos ver. Olha só, na letra A, ele fala que em breve os estudantes de tecnologia, e ele diz que esse em breve indica dúvida. É dúvida esse em breve? Não. Esse em breve indica tempo, não é isso? Em breve vai indicar tempo, então não é a letra A. Na letra B, jamais saberemos o resultado do concurso. Gente, jamais indica intensidade? Não, né? Jamais vai indicar uma negação. 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 Nada de intensidade. Letra C. Ele vai falar: o bom relacionamento dos participantes da instituição era esperado pelo gerente por ser tão satisfatório. Tão indica causa? Não. Aqui sim, olha só, tão indica intensidade. Intensidade. Letra D. O comportamento dos funcionários da empresa encarregado de orientar os candidatos à vaga de escriturário provavelmente é muito eficaz. Provavelmente é negação? Não é negação, né? Provavelmente vai indicar dúvida. Dúvida. E olha que bacana, a gente já eliminou 4 possibilidades. Sempre vai ter uma alternativa correta. Então a gente já encontrou o gabarito. Agora olha só a letra E. Acompanha comigo, ó. O modo de agir dos empresários. O modo de agir dos empresários é responsável pela importância de sua instituição, uma vez que eles é que gerenciam efetivamente os meios econômicos. E aí nós temos aqui, eles gerenciam efetivamente, Esse efetivamente seria um modo, né? É o modo como eles gerenciam. Mas aqui está dizendo que ele indica uma circunstância de afirmação. Quando eu falo que eles esse que é um termo expletivo, é uma chamada partícula de realce, né? Expletivo. É que, uma vez que eles é que gerenciam efetivamente. Eu posso, inclusive, colocar aqui realmente. Realmente. Efetivamente indica uma afirmação? Indica uma afirmação. É um modo, mas eu poderia dizer que ele vai indicar uma afirmação. Ele faz uma afirmação dizendo que são os empresários que fazem essa gerência, tudo bem? Então, olha só, aqui deixa eu trazer aqui para você, ó, cuidado para você não se apegar demais. Aí fica a dica para você que está estudando. Tem gente que vai lá na gramática, aí pega lá os advérbios, tem lá as classificações de negação, de dúvida, de intensidade, de tempo. Aí ele decora aquela meia dúzia, fala, pronto, é isso, decorei. Se não cair assim, tá errado. Não é assim. Você sempre vai olhar para a frase, você sempre vai olhar para o texto. Vocês viram que as outras estavam muito díspares, estavam muito distoantes daquilo que ele afirmava na questão? E a gente foi eliminando. Para passar em concurso, gente, é assim, não adianta você decorar, não. Principalmente língua portuguesa. Você tem que pegar, decorar e depois você precisa aplicar o que você decorou no texto. Aqui na letra A
Se você for analisar friamente, você vai dizer, não, Daniel, não tem nenhuma resposta. Mas sim, a mais correta é uma múltipla escolha, é a letra E. Apesar desse efetivamente não ser efetivamente um advérbio de afirmação, no texto ele funciona como afirmação, tá joia? Então fica lá o nosso gabarito mantido. A alternativa número 2 é a letra E, o nosso gabarito, ok? Vamos para frente. Próxima questão. Questão número 3, Sesgran-Hill também, Banrisul escriturário, diz assim: no trecho, é preciso, portanto, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. A palavra destacada expressa a ideia de, olha só que bacana, portanto, é uma conjunção. Olha o que eu falei para vocês, ó, conjunção, ok? É uma conjunção. E aí ele quer saber qual o sentido dessa conjunção. Ela foi empregada para indicar o quê? Ideia de quê? Bom, se você decorou, você já sabe que, portanto, é uma conjunção conclusiva, correto? Portanto, é uma conjunção conclusiva. Tem conclusão aí? Tem, olha lá. Letra D é conclusão. Então, assim, Daniel, eu posso decorar as conjunções? Eu digo a você, pode. Só que, lembra que eu falei agora na questão anterior, na questão de número 2? Quando você decora, vamos lá, principalmente conjunções. Se você decorar as conjunções, você vai resolver aí e acertar cerca de 80% das questões sobre conjunção. Tudo bem? Então, decorei as conjunções, vale a pena você decorar as coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Decora. As subordinativas, aí você tem lá as integrantes e as adverbiais, que são 9. 9 grupos, tá? São 9 conjunções. Aí você decora. Você consegue resolver e acertar 80% das questões. Se você quiser elevar o seu nível de acerto, vale a pena você, depois de decorar, você procurar entender. Por quê, Daniel? Porque a mesma conjunção você vai ver que ela pode ter mais de um significado, a depender da frase. É o que eu falei para vocês. Às vezes você precisa interpretar a frase, porque a língua portuguesa é assim, tá? Às vezes a mesma palavra possui mais de um sentido. Então fica a dica para você. Aqui uma questão bem tranquila. Portanto, é uma conjunção conclusiva. A gente já olha para a questão, já resolve, tem lá o gabarito, letra D, mata e vai para frente. Tá joia? Não fica sofrendo muito com isso, não. Vamos para a próxima questão. Cadê a próxima questão? Já está na tela, questão de número 4, que diz assim, questão número 4, AG Rio, assistente técnico administrativo. Diz assim: no trecho, metade das chuvas na região é resultado da umidade produzida pela evapotranspiração, a transpiração das árvores. A palavra destacada é derivada do verbo transpirar, ok? Transpirar, transpiração, com acréscimo do sufixo são. Beleza. O grupo em que todos os verbos também formam substantivos pelo acréscimo do sufixo são é. Ok, aqui está cobrando morfologia. O assunto aqui é morfologia. Quando a banca fala de sufixo, ela está falando de formação das palavras. São sufixos, são elementos que são anexados às palavras, são elementos terminais das palavras. Você acrescenta, você tem um radical, acrescenta um sufixo para formar novas palavras, palavras derivadas. E aqui ele fala isso, né? Para formar substantivos com acréscimo do sufixo são. Então você tem lá transpirar, transpiração. Você cria uma palavra derivada com acréscimo do sufixo. O sufixo vem depois do radical, só relembrando, e prefixo vem antes do radical. Lembrou? Tranquilo. Então agora olha só. Ele quer saber qual dessas alternativas que tem um grupo de palavras que vão formar outras palavras com o sufixo são. Com o sufixo são. E aí, pessoal, não tem jeito, você vai ter que ir uma por uma, né? E tem que ter o mesmo sentido. Olha só, aqui ceder ficaria cessão. Mudaria o sentido, mas apesar de existir. Conservação, ok. Repercussão já não dá. Letra B, concessão, transgressão e poluição.
Se tiver uma que não dá, não adianta, não pode. Letra C, evaporar, evaporação, inserção e preservação. Olha, a letra C, todas cabem. Então, nós temos aqui o nosso possível gabarito, tá? Nós temos lá o nosso possível gabarito. Por quê? Evaporar vai formar a palavra evaporação. Inserir vai formar a palavra inserção. E preservar forma a palavra preservação. Todas podem criar, são palavras primitivas que conseguem criar palavras com acréscimo do sufixo são. Então tá lá o gabarito da número 4, né? Renovação, na letra D, renovação, devastação, admissão. Letra E, transmissão, permissão e introdução. Não, tem que ter todas as alternativas, não dá. Beleza? Pessoal, então gabarito aqui, letra C. Letra C? Perfeito, letra C. E aqui a banca cobrou uma mistura de morfologia com ortografia oficial. De vez em quando vocês vão encontrar uma questão desse tipo aí, tá bom? Vai depender muito do seu edital. O que que seu edital está cobrando? Se cobrar formação das palavras que está dentro de morfologia, eles podem cobrar esse tipo de questão aí. Joia? Próxima questão, questão de número 5, mesma prova, só que agora para advogado, aliás, mesmo órgão, né? Só que agora para advogado. Olha só. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. Nesse trecho, a oração destacada apresenta em relação à seguinte um valor semântico de. Olha só, pessoal, eu quero que você acompanhe comigo as respostas aqui. Olha lá. Letra A, causa. Letra B, concessão. Letra C, comparação. Letra D, conformidade. Letra E, consequência. O que ele está dizendo aqui, basicamente? É uma questão que envolve a noção de período composto, mas você precisa entender que deve haver conjunções implícitas nessas duas orações. E quando ele fala assim, a oração destacada, oração tem que ter verbo, ó, aceitando, aceita. Então tem um verbo aqui. Destacada apresenta em relação a seguinte, o valor semântico de. Então eu tenho aqui uma oração que está destacada e aqui eu tenho outra oração. Ele quer saber o valor semântico desta em relação a aceita os mortos. Qual é a relação? É de causa, de concessão, de comparação, de conformidade ou de consequência? Gente, eu não quero confundi-los aqui na questão, tá? Mas nós estamos diante de uma questão. Essa oração é uma oração reduzida de gerúndio, é uma oração subordinada, adverbial, reduzida de gerúndio. Ah, Daniel, isso é muito complexo. Beleza, tá tranquilo, nós não entramos nisso ainda. Eu só quero que você entenda que existe uma relação entre a oração destacada e a próxima. Qual é? Quando ele fala assim, e aceitando a guerra, aceita os mortos. Existe uma relação de quê entre as orações? Quando eu falo assim, ó, aceitando a guerra ela é a causa. A causa de quê? Dos mortos. Conseguem entender isso aqui comigo? Vamos lá interpretar. Olha só. Quando ele fala assim, aceitando a guerra, aceita os mortos, tem mortos. Há mortos, beleza? Mortos, ok. Mortos é a causa ou é a consequência? Mortos é a consequência. Então, mortos, consequência. Consequência. Ok? Consequência de quê? Da guerra. Consequência do quê? Da guerra. Então, a relação das orações é uma relação de causa e consequência. Qual é a oração que provoca? O que é que provoca os mortos? O que é que mata as pessoas? Aqui no texto, pelo menos, né? Nós temos aqui a guerra. Ou seja, a relação entre a oração destacada e a próxima é uma relação de causa e consequência, e a oração destacada é aquela que indica causa. Portanto, nós temos o nosso gabarito aqui, é a letra A. Tudo bem? Letra A
De novo, você precisa interpretar a questão para poder resolver. Aí, como é uma questão de múltipla escolha, o que a gente faz? A gente vai para respostas, né? Procura ali, fala, o que a banca quer? O que ela espera de mim? Eu vou lá nas respostas, falo, opa, causa, concessão, comparação, conformidade, consequência. Ele está dizendo que é uma oração. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ele está dizendo, a banca está dizendo que é uma oração, ó, subordinada, se você quiser estudar aí depois, ó, subordinada, adverbial, adverbial, e aí é uma oração subordinada adverbial, o quê? Causal, consecutiva, comparativa, conformativa ou concessiva. Ele deu aqui as respostas, tá? E aí, pessoal, cuidado para não confundir aqui, ó, porque a consequência é os mortos, é aceitar os mortos. A causa é aceitar a guerra, tá? A guerra, causa, mortos, consequência. Cuidado para não confundir essas duas aqui. Tudo bem? Tranquilos? Vamos para a próxima. O gabarito aqui é a letra A. Próximo. Questão de número 6. Opa, número 6. Tá lá. Diz assim. O trecho. É isso mesmo? Isso. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de condição, presta atenção, está destacada a palavra, ó, condição entre as ideias, marcada pela presença da palavra ou expressão destacada é. Gente, de novo, se ele falou de condição, que estabelece uma relação de condição, a banca está cobrando a noção de conjunções, coloca conjunção, conjunção condicional, conjunção condicional. Então basta você, é isso mesmo? É condição, né? Basta você analisar qual das alternativas você tem uma conjunção condicional. Uma conjunção que estabelece uma condição, uma relação de condição, circunstância de condição. E aí, se você tiver decorado, você já vem aqui, ó, tem caso, quando, porquê, mas e para quê. A única conjunção condicional é a letra A. Olha que bacana. Daniel, se eu te decorar, resolve a questão? Resolve. Essa daqui você resolve. A única conjunção condicional é a letra A. Por exemplo, esse quando aqui, vamos lá, ele indica o quê? Tempo. Concorda comigo ou não? Quando se considera. Indica o quê? Tempo. Na letra C, cadê? Esse porquê aqui indica causa. Porque aqui está falando de conjunção, tá? Causal ou explicativa. Porque é uma conjunção ou causal ou explicativa. Você pode decorar. Mas é uma conjunção adversativa. E para que é uma conjunção final. Tá lá. Decorei, mata a questão e é rápido, tá? Você não precisa demorar muito não para resolver esse tipo de questão aqui. Se você decorou, você resolve essa questão facilmente. Joia? Tranquilo? Questão número 6 está gabaritada. A gente já pode ir para a próxima. Vamos para a próxima para ver o que a banca pede, o que a banca cobra da gente. Vamos lá. Questão número 7, 2003, assistente técnico. Olha só, pessoal. No trecho, ela pode se descaracterizar de tal forma que deixaria de ser uma floresta e se transformaria em uma área de savana. Tá? Os elementos destacados são responsáveis por expressar a ideia de. Olha que bacana, pessoal. Aqui de novo, decorou a conjunção, você mata, você resolve. Quer ver? Deixa eu até sair daqui que eu vou fazer uma revisão com você agora. Olha só. Tal que ou tão que, ou tanto que, ó, ela pode se descaracterizar de tal forma, esse tal que indica uma relação de, se bem que aqui não vai ter, né? De causa e consequência. Tá? Que deixaria de ser uma floresta. Olha só. Deixar de ser uma floresta e se transformaria. Deixar de ser uma floresta é a consequência. Como eu peguei só um pedaço do texto, a gente vai analisar só essa parte aqui, ó.
tal forma, aí aqui é uma oração, que deixaria de ser uma floresta e se transformaria, aqui é outra conjunção, a gente analisa até aqui. Essa oração destacada, esse onde você vai encontrar o que, ele vai indicar uma ideia de consequência. Tal que é uma conjunção consecutiva. Então você que decorou, saiba que é uma conjunção consecutiva. Tá, Daniel, queria mais exemplos. Ok. Você vai encontrar, por exemplo, tão na primeira oração, tá? Em uma oração. Tão que. Aí esse que, a partir desse que aqui, vai ser uma conjunção consecutiva, vai indicar consequência. No lugar do tão, pode ser tanto. Então pode ser tanto na primeira oração que. Aí, ideia de que? Consecutiva, consequência. Esse tal que também a gente colocou, já pode utilizar. Aqui pode ser tamanho na oração anterior, que, oração consecutiva, de tal modo que, pode ser, ó, de tal modo, na primeira oração, que na oração consecutiva, de forma que, olha lá que bacana. Todas essas construções aqui, você estará diante de uma oração consecutiva. Estamos diante de uma oração consecutiva, oração consecutiva, ok? Deu aí. Então, beleza, pessoal? De novo, se você decora as conjunções, aí você resolve esse tipo de questão aqui, ó, fácil, tá? Mata a questão simples. Tal que, tão que, tanto que, de modo que já sabe que existe uma relação de causa e consequência e a oração em que vai aparecer esse que, ela é classificada como consecutiva. Se você quiser explorar mais, avançar mais, não é a coisa que a Sesgran-Hill cobra, tudo bem? Não cobra. Mas você está diante de uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá certo? Tranquilo? O nome é feio, mas a Sesgran-Hill não costuma cobrar essa oração, essa classificação assim. Guardou? Gravou? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Tenho certeza que depois desse vídeo aqui você vai parar e vai estudar as conjunções antes de assistir o próximo. Não é isso? Tenho certeza. Pegou a dica aí, vai resolver sua vida. Vamos para a próxima. Questão número 8, Banca Sesgran-Hill, Banco do Brasil, cargo de escriturário. 2023, gente, questão quente também, olha só. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. A oração destacada apresenta valor semântico de. Gente, de novo uma questão que envolve conjunção. De novo, a questão envolve conjunção. Olha só, aqui vale a pena. Na outra a gente falou da consequência, né? Olha só, vamos analisar isso aqui. A ideia, gente, a ideia não pegou. É a ideia da oração. A ideia não pegou. E o Barbier fez o quê? Adaptou o método. Pensa comigo. A ideia não pegou. O Barbier, o Joãozinho lá, adaptou o método. A ideia não pegar. Concorda comigo que vai indicar causa? A causa. Consequência. Barbier adaptar o método. Olha só. Como a ideia não pegou, causa. Barbier adaptou o método. Consequência. Então, quando ele fala assim, a oração destacada apresenta valor semântico de, a alternativa correta é a letra B. O nosso gabarito é a letra B. Agora, sim, vale a pena a gente colocar aqui alguns exemplos, como eu fiz ali na questão passada, sobre conjunções causais. Vale a pena sim, tá? Então, vou colocar aqui, ó, exemplos de conjunções causais agora, tá? Causais. Exemplos. Vamos lá. Eu já comentei aqui com vocês, né, que a conjunção porque junto, assim, tá? Sem acento, é uma conjunção ou causal ou explicativa. Já coloquei já isso aqui para vocês. Aqui, ó, olha só, a conjunção como apareceu, ó, a conjunção como, ela é conjunção causal. Outra conjunção causal, visto que
conjunção causal também. Outro exemplo aqui é uma vez que é exemplo também de conjunção causal, tá? Existem outras, sei lá, pois também pode ser uma conjunção causal. Então vale a pena você decorar. Essas aqui são as principais conjunções. E aí, se você decorar, você já tem um bom repertório para resolver algumas das questões que pode aparecer. Se você nessa questão já decorar que por quê ou é conjunção causal ou é conjunção explicativa, já resolveu muita coisa, você já vai levar muito da nossa aula para as questões, tá certo? Questão número 8 está resolvida. Cadê o gabarito? Tá lá, tá lá. Vamos para a próxima questão, questão de número 9. Questão de número 9. Você vai observar que é abundante, a Cesgran-Rio gosta. Olha isso aqui, ó, adição, concessão. Eu nem li a questão. Ah, Daniel, mas foi você que pegou. Olha para mim. Tem gente que fala assim: "Ah, mas foi você que pegou, você foi lá e escolheu". Fala: "Não, gente, eu peguei as questões sobre morfologia, as questões sobre emprego das classes de palavras. Eu peguei todas as questões disponíveis da Banca Cesgran-Rio de 2023 para trás, cheguei até 2018, talvez 2017, e essas são as questões que a banca elaborou. Então não é porque eu escolhi a dedo, não, é porque foram elas as criadas pela banca. Ah, por quê? Porque toda banca tem uma direção, tem um direcionamento, tem um modus operandi. E essa é uma característica da Cesgran-Rio, tá joia? Vamos voltar para a questão, olha lá. Eu nem li a questão. E observe que aqui nós temos, ó, adição, concessão, conclusão, explicação, temporalidade. Olha só. No trecho, a conduta ética de seus integrantes, bem como os valores e convicções primários das organizações, a expressão destacada veicula uma relação lógica de quê? Gente, quando eu falo assim, a conduta ética, bem como os valores, estou falando assim, a conduta ética mais os valores e convicções, concorda comigo que esse bem como dá uma ideia de adição? Sim ou não? Dá uma ideia de adição. Eu falo assim, estudar bem como revisar vão trazer um resultado mais rápido para você. Então, estudar bem como revisar trazem um resultado mais rápido. Esse bem como dá uma ideia de soma, de adição. E é justamente o que a banca está cobrando aqui de vocês. Olha lá, trouxe algum exemplo. Esse bem como é um exemplo de conjunção aditiva, tudo bem? Conjunção, o quê? Aditiva. Conjunção aditiva. Querem outros exemplos de conjunções aditivas? Esse bem como aqui não é muito batido, não. Mas a conjunção e, né? Olha só, ó, e aqui, ó, é um exemplo de conjunção aditiva. Tem um outro exemplo, não só em uma oração, mas também, não só, mas também. Tem, sei lá, além de, coloca aí na sua lista, além de, dá uma ideia de soma também. A própria palavra também, né? A própria palavra também dá ideia. Que mais? Assim como, tá aqui, ó, bem como, assim como, é, como também, como também são exemplos de conjunções aditivas que você pode colocar aí no seu material, na sua, né, lista de revisão e estudar, decorar também. Aqui eu já tenho feito isso aí com vocês nas questões anteriores. Olha só, você vai ver que eu coloquei as causais, aqui as consecutivas. E aí, gente, vale a pena, você já tá vendo, né? Que vale a pena você pausar aí depois e dar uma estudada nesse assunto. E pra gente fechar o nosso bloco, para não ficar muito extenso, vamos resolver mais uma. Vamos para a questão de número 10. Número 10. Diz assim. Aqui é da Eletrobras, 2022. Diz assim, ó. No trecho. Mas nunca deixou de ter na gaveta um revólver que recebera, menina e moça, das mãos do pai, e que empunhou no quintal noturno
perseguindo um ladrão. A oração destacada pode ser substituída sem prejuízo de seu significado. Tá. Aqui nós temos uma escrita, não é muito tradicional, não é uma escrita tradicional, né? Ela está meio deslocada, ó. Mas nunca deixou de ter na gaveta o revólver que recebera, menina e moça, das mãos do pai. Então a menina e moça recebeu o revólver. E ela empunhou no quintal à noite, enquanto ela perseguia. Perseguindo, não dá uma ideia de, né? Ela empunhou o revólver, esse revólver aí, durante a noite, enquanto ela perseguia um ladrão. Eu já dei a resposta, né? Olha só, o gabarito é a letra B, enquanto perseguia o ladrão, no momento em que perseguia o ladrão. Aqui é só uma questão de substituição, para saber se você entendeu, como perseguindo um ladrão. Note que tem uma noção, você precisa ter uma interpretação para você resolver a questão de número 10, tá bom? E aí, só para destacar essa questão aqui, só para não deixar em branco, observe, ó, por isso, enquanto, embora, desde que e por mais que são exemplos de conjunções. E aí, novamente, a partir de agora, se você ainda não fez, não estude mais, não faça mais nada. Pause o vídeo, vá estudar as conjunções. Depois você volta e assiste aqui as próximas questões. Você vai ver que fica muito mais fácil, muito mais simples depois de você ter estudado e decorado as conjunções, tá joia? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo bloco eu volto dando continuidade na resolução de questões sobre emprego das classes de palavras. Então, um grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco. Tchau, tchau.